Olá, esse é o Informe Blumenau Entrevista que conversa com o prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, do PSDB, que nos recebe no seu gabinete nesse dia 31 de dezembro, último dia de 2017, em plenas férias coletivas da Prefeitura. Obrigado, prefeito, pela deferência. Seja bem-vindo ao Informe Blumenau Entrevista. Gonçalves, obrigado pela oportunidade. É sempre bom estar contigo, com a audiência aqui do Informe Blumenau, que faz um serviço importante de informação a respeito das coisas aqui da cidade de Blumenau. E nesse dia 31 de dezembro, portanto, dia propício para fazer aqui um balanço do ano e também falar um pouco a respeito das perspectivas para 2018. Obrigado pela gentil oportunidade. Prefeito, quero falar um pouquinho sobre a questão pessoal. Acho que não deu 2 meses ainda. O senhor foi pai pela primeira vez e a gente que já é pai entende um pouquinho da dimensão. Quais são os sentimentos envolvidos nessa paternidade da pequena Manuela? Gonçalves, é uma sensação, obviamente, muito boa, né, que nos deixa muito felizes, bastante realizados. É o nosso primeiro filho, meu e da Guta, a Maria Augusta, minha esposa. Daí a Manuela completa 2 meses agora, no dia 3 de janeiro. Né? Então, uma baita moça, cheia de graça, muito fofa. E ela tem sido realmente aí uma alegria nas nossas vidas. É claro, né, a paternidade, a maternidade, especialmente aí num filho primeiro, né, somos marinheiros de primeira viagem, portanto, né, traz muita preocupação, traz muita angústia, traz muita aflição, mas por outro lado traz toda uma gama assim de sensação de realização, de proteção, de cuidado, de carinho. É como se diz, um amor verdadeiramente incondicional. E a gente, mesmo, né, com essa tenra idade, são cerca de 2 meses a completar do dia 3 de janeiro, né, além desse amor incondicional, também a gente percebe na própria vida pessoal, né, ainda mais maturidade, ainda mais, né, controle da gestão do tempo, né? Uma vez que a rotina ela muda drasticamente, mas é de fato um aprendizado por completo, muito especial. A gente está vivendo um momento pleno, muito feliz. A Manu, como eu disse, né, muito fofa, cheia de graça, né, e cheia de saúde, né, está trazendo aí muita felicidade para mim, para a Guta, para as nossas famílias. Então é uma bênção, um rico presente de Deus que faz de fato a diferença na vida da gente. Legal. Vamos falar então agora sobre o futuro político. Vou lhe fazer uma pergunta. Em abril o senhor deixa a prefeitura? Lembrando que abril é o prazo limite para quem tem cargo de prefeito se desincompatibilizar caso queira concorrer a algo em 2018. O senhor, seus pares, têm trabalhado nesse sentido, já é uma conversa de domínio público, então eu volto à minha pergunta. Claro. Em abril, que é o prazo limite, o senhor deixa a Prefeitura de Blumenau? Gonçalves, você é um jornalista muito experiente, conhece muito também dos bastidores da política, e eu vou ser absolutamente sincero com, enfim, a transparência que sempre, né, há entre nós dois quando conversamos. E olhos nos olhos, né? Eu já lhe respondi com essa exata expressão, como diz a gurizada, estou de boa em relação a esse tema. É um paradoxo em termos de avaliação de tempo. Quando a gente fala 4 anos numa administração pública, 4 anos voam para um governo, para uma administração pública. 4 anos estão logo aí. Por outro lado, no tempo da política eleitoral em si, 4 meses, que é o que nos separa do prazo da renúncia em abril, né, em havendo essa hipótese, 4 meses são uma eternidade. Então, é um paradoxo aí em relação ao tempo. Ao mesmo tempo em que para a administração pública está logo ali, né, em relação ao tempo eleitoral em si, está muito distante e tem muita água para rolar. O que eu posso lhe dizer de antemão é que, óbvio, eu tenho 35 anos, sou prefeito reeleito de Blumenau, honra muito, não só a posição que exerço nesse atual momento, como prefeito reeleito de Blumenau, mas também, óbvio, me honra muito ser lembrado, ser cogitado, ser especulado a respeito de uma participação majoritária no Estado, seja numa candidatura a governador, seja numa candidatura a senador. De verdade, os passos têm sido mais alheios aos meus do que meus próprios, digamos, em busca desse objetivo. Eu penso que uma candidatura majoritária estadual, que é o que se cogita, a minha participação, seja o governo, seja o Senado, isso depende muito mais de um conjunto externo de fatores do que de uma vontade, de um desejo pessoal. Eu penso que na política nenhum projeto ele nasce e sobrevive única e exclusivamente por um desejo individual, personalizado. Ele tem que ser obra de uma conjuntura coletiva e de um desejo coletivo. Então é nesse sentido que eu tenho, de fato, ouvido muitos estímulos a essa reflexão, mas o cenário ainda está muito incerto, está muito nebuloso, é muito difícil fazer uma projeção para abril. Está muito distante. Pois é, mas aí, falando de cenário nebuloso, dessa dificuldade, eu quero lhe dizer uma coisa que talvez esteja lhe afligindo também.
porque o prazo limite para o senhor se desincompatibilizar é abril. Mas o prazo para bater o martelo das convenções partidárias é junho, não sei se chega a junho, mas é até junho. É isso? É mais complicado, porque mudou. Agora é início de agosto. Início de agosto. De fim de julho a início de agosto. Já era o problema em julho agora. Porque o que quer dizer? Talvez o senhor deixe a prefeitura, vamos lá, e não sobre uma vaga para majoritária como o senhor pretende. É uma condição que acontece. É conjuntural. Os partidos vão se coligar, vão ter novas parcerias, tem muita coisa para acontecer. Então talvez não sobre isso dentro da majoritária do seu partido, apesar de o senhor estar disputando. Como é que fica essa situação? Corre esse risco de, por exemplo, o senhor sair da prefeitura? Que garantia o senhor vai ter em abril para deixar a prefeitura? Olha, na política garantia não há. O risco é inerente, né? E o risco faz parte da política como faz parte de qualquer atividade profissional humana. Vamos resgatar, por exemplo, 2012? Claro que eram cenários diferentes. Mas eu, por exemplo, teria uma opção de candidatura. Nunca há vitória certa na política, mas eu teria uma candidatura de reeleição a vereador muito confortável. Eu, em 2008, havia feito 6.352 votos, fui o vereador mais votado da história de Blumenau para um primeiro mandato, fiz mais que o dobro da média dos eleitos. Ou seja, em 2012, 4 anos depois, teria uma reeleição absolutamente confortável. Desconfortável era a eleição a prefeito, porque toda a conjuntura indicava que não haveria a mínima chance de pleitear uma vitória. Então, na política, como na vida, é preciso ter coragem, é preciso ter ousadia, é preciso ter audácia, né, para conquistar objetivos de fato maiores. Então, respondendo a sua pergunta, não há nenhuma garantia e há todo o risco do mundo. Agora, né, risco é inerente à caminhada da vida humana. Por outro lado, o que eu vou levar em conta, Alexandre, na tomada dessa decisão? Em primeiro lugar, há um viés de compromisso com a cidade e com a região. Então, Blumenau e o Vale do Itajaí que me permitiram ter a projeção que tenho, né, e ter a realização que eu tenho. Isso significa dizer que o meu compromisso, até porque tenho um mandato com a cidade de Blumenau, né, recebido da população de Blumenau, então meu mandato me obriga, por dever ético, de consciência, de buscar tomar a melhor decisão que seja mais favorável em favor de Blumenau, dos interesses de Blumenau, onde eu mais possa contribuir para realizar em favor de Blumenau e em relação ao Vale do Itajaí, que há muito tempo clama por mais representatividade. Então há esse viés de compromisso local e de compromisso regional. Por outro lado, também sou um agente partidário, né? Todos que estamos na política no Brasil, né, por força de lei, né, temos um compromisso de vinculação partidária, então eu também sou um agente partidário. Isso também deve ser levado em conta na tomada da minha decisão. Tenho mais de 2 décadas de vida partidária, sou um veterano dentro do PSDB, apesar da pouca idade, é porque comecei muito cedo. Então eu também quero ser um agente do PSDB, é o meu propósito, construtor. Alguém que ofereça solução ao PSDB e jamais divisão. Então eu não estou sendo cogitado para eventualmente criar cisão, para criar divisão, para criar estresse. Estou aqui para ser solução. Solução para Blumenau, para o Vale do Itajaí, né, para trabalhar em favor de Santa Catarina do Brasil e para ser solução partidária. Ou seja, né, se vier o chamado, se vier o desejo, né, estamos aí para fazer o que for o melhor, né, seja para a conjuntura partidária, né, num aspecto mais partidário, né, seja para a conjuntura aí da cidade e da região e do estado como um todo. O senhor já falou para mim em uma entrevista e também pessoalmente que o senhor não tem intenção de ser candidato a deputado federal mais especificamente. Mas nessa conjuntura toda, vá que o senhor renuncie e acabe não sobrando vaga na majoritária, essa pode ser uma possibilidade. Muita gente já lhe desenha com essa possibilidade firme. Isso pode acontecer? Como eu disse, na política esses meses eles são longos. Sim. E são muito distantes. Então há muita dinâmica nesse sentido. Qual que foi o raciocínio que eu expus naquela nossa conversa, naquele nosso diálogo anterior? Eu penso que eu tenho que ter uma posição em favor de Blumenau e do Vale do Itajaí que eu some, né, para a nossa região, junto a Santa Catarina e junto ao Brasil. Então a minha participação ela tem que ser de soma. Na conjuntura em que se conversou a respeito, né, nós tínhamos um cenário em que Blumenau já tinha deputados federais. O deputado João Paulo, o deputado Décio Lima, independente, né, das avaliações que cada um tenha, temos uma representação na Câmara dos Deputados, uma dupla representação da Câmara dos Deputados, que é muito bom. E isso ajuda a cidade, faz a diferença e, aliás, sou grato a ambos têm contribuído com a cidade bastante dentro das suas possibilidades, dentro da sua dimensão. Então, qual que era o meu raciocínio? Bom, em havendo já Blumenau com representação na Câmara dos Deputados, dupla,
não haveria sentido dividir essa representação. Então, por isso, a participação na majoritária, né, onde Blumenau tem ausência, para que a gente some esforços junto a Blumenau. Uma eventual hipótese como essa aventada de deputado federal, né, não cogito nesse momento, mas ela só poderia ser cogitada, né, mantendo aí o meu princípio e a minha coerência, se, por exemplo, houvesse diminuição da nossa representação de candidaturas de deputado federal, aí sim a gente passaria a estar numa situação de soma. O que vai acontecer, com certeza, está bem encaminhado. Deputado Décio se cogita majoritária, deputado João Paulo se cogita majoritária, mas é como eu disse, nesse xadrez, né, muita água tem para rolar, então a gente tem que ver esse tabuleiro até o final. Para encerrar essa projeção, o senhor foi eleito, foi reeleito, bem reeleito aqui em Blumenau, mas está acenando com a possibilidade de deixar o cargo cerca de 2 anos e 9 meses antes de completar o segundo mandato. Como é que o senhor avalia a percepção do eleitor que votou em ti para esse segundo mandato? Alexandre, eu sei que esse tema sempre foi tratado, né, com uma certa cautela, com um certo tabu até, né, essa questão de eventualmente, né, dentro de um mandato se construir uma nova candidatura. Eu tenho sido positivamente surpreendido em relação a esse tema, porque, como eu disse, as especulações são externas até às minhas movimentações. E, enfim, se especula, se cogita, sou estimulado a essa reflexão com alguma frequência, né, seja por pares partidários, seja por lideranças não só de Blumenau, mas de outras regiões, o que é muito bacana. Mas o que tem me surpreendido é que, embora, né, trate muito pouco desse tema, né, tenho sido muito abordado, né, nas ruas, seja por lideranças da cidade, seja por pessoas dos bairros, das comunidades, falando disso com entusiasmo, com orgulho, como algo muito positivo. Então tem havido, por parte da cidade, muito incentivo nesse sentido. E isso tem me surpreendido, de fato, positivamente, até porque imaginava que esse tema pudesse ser um tabu e deixou de ser. Pelo contrário, né, tenho sentido, né, com muita frequência, e não são incomuns as abordagens, né, pessoas nas ruas, né, nos bairros, em várias comunidades, falando disso com entusiasmo, com orgulho, como algo muito positivo, né, sendo do sentimento pessoal delas, sem eu tocar no assunto. Né? Então é algo realmente que tem me chamado, de fato, muita atenção. Mas é importante também, nesse tema, ressalvar que sou muito feliz sendo prefeito de Blumenau, né? Sinto-me muito honrado sendo prefeito de Blumenau, né? E toda honra a gente reverte em responsabilidade no sentido de buscar realizar cada vez mais em favor da cidade. Então tem todo esse conjunto de especulações, é bacana, né? Ser lembrado é sempre bom. Demonstra, né, que de fato há reconhecimento em relação ao nosso trabalho. Não haveria toda essa especulação, né, toda essa movimentação, né, se não estivéssemos fazendo aqui um bom trabalho na cidade de Blumenau. Então, né, ser lembrado é claro que honra. Por outro lado, né, concluir o mandato é altamente honroso. Né, sou feliz da vida sendo prefeito de Blumenau. Né, e com certeza, eu já lhe disse isso também nessa expressão, não sou movido nem a ego nem a vaidade. Terminando o mandato de prefeito, né, já serei um homem feliz da vida, honradíssimo, né, porque olha, né, ser prefeito reeleito, ainda jovem, né, de uma cidade tão querida por todos como é Blumenau, isso é um grande feito na vida de alguém. Sem dúvida. E sou super feliz na minha profissão, sou professor universitário, sou realizado no que faço, sou feliz no que faço e quero te dizer que volto para a sala de aula realizadíssimo, feliz da vida. Então, para mim, não tem ego, não tem vaidade, ser lembrado é bom, né, se for bom para Blumenau, se pela conjuntura isso acontecer, ótimo. Né, mas ficando aqui, sou um homem feliz, melhor ainda, né? Estou com a filha pequena, né? Estamos bem em família, né? Vivo bem aqui, sou feliz aqui. Então, Alexandre, qualquer dos cenários, estou super realizado e estou super feliz. Talvez até no plano pessoal, né, o bom seja nesse primeiro momento concluir e ir para a sala de aula, que é o que eu gosto, eu me sinto bem, me sinto feliz, me sinto realizado. Então, Alexandre, para ser bem claro, como eu já disse, estou de boa em qualquer dos cenários que advierem. Então vamos ao balanço desse primeiro mandato, que não deixa também de ser um portfólio também para o senhor exibir, caso venha a configurar uma candidatura em 2018. Eu tenho ouvido falar que o senhor tem dividido em duas ações principais, que é a questão do transporte coletivo e a questão das obras de mobilidade urbana. É isso mesmo? Qual é o balanço que o senhor vai desse início de governo? Claro. Segundo governo. Há muitos outros temas, mas se a gente puder dividir em duas marcas, né, são duas marcas muito claras, muito expressivas. O primeiro semestre, uma grande conquista. Eu sempre dizia que era a prioridade das prioridades para esse início de mandato. Aliás, o informe nasceu, né, por uma coincidência da conjuntura, né, cobrindo justamente a crise do transporte coletivo. Né, então o informe é testemunha ocular
né, de toda essa transformação, de todos esses passos, todas as dificuldades, que não foram poucas, mas sempre se foi claro, olha, temos um norte e vamos chegar a um resultado, é preciso dar passos. E todos os passos foram dados. O primeiro objetivo era, né, ter transporte, né, que não parasse por falta de salário de motoristas e cobradores. Houve transporte, houve pagamento pontual de motoristas e cobradores. O segundo passo era a frota, né, hoje a gente já tem a frota mais nova na média do estado de Santa Catarina. E teremos em 2020 a frota mais nova na média do Brasil. O ônibus mais velho que for circular pelas ruas de Blumenau em 2020 é o ônibus zero de hoje. Então Blumenau, né, que já tem, nesse exato momento, a frota média mais nova do estado, terá em 2020 a frota mais nova na média de todo o Brasil, ou seja, uma grande virada de página. Da maior crise que se viveu, talvez em Santa Catarina, em termos de transporte coletivo, hoje a melhor situação do transporte coletivo em Santa Catarina e em Blumenau, num espaço de tempo de 1 ano e meio, e que, né, você com a experiência que tem em Gonçalves, há de convir que 1 ano e meio, por uma transformação tão profunda, isso é muito pouco tempo para fazer uma transição de algo que envolve 120 mil pessoas, mais de 2 mil profissionais, que mexe com a vida da cidade, que passa por uma concessão, é uma tarefa de gigante. Então foi, de fato, uma atitude de pulso firme, de muita coragem, né, e que houve o resultado, então, concreto nesse primeiro semestre. E no segundo semestre, fruto também ambas as situações de plantação, de semeadura do primeiro mandato, houve no segundo semestre a grande transformação a respeito do início de todo esse conjunto de obras de trânsito e mobilidade, o maior volume de toda a história de Blumenau, em termos de obras de trânsito e mobilidade, são mais de 100 milhões de reais de investimento simultâneos, né, que já estão dando resultado. Então, 2018, né, que está chegando, né, chega com a continuidade desse processo de renovação da frota do transporte coletivo, por um lado, de aperfeiçoamento do sistema de transporte coletivo, e chega com o gás, né, com frente de trabalho, né, com toda a força e todo o vigor em todas essas obras aí de mobilidade que são muito relevantes aqui para a cidade. Todas essas obras que estão acontecendo são muito importantes, elas realmente é o maior conjunto de obras viárias ao mesmo tempo em Blumenau, mas sempre se cai naquela conversa da ponte do centro, e que às vezes as pessoas dizem, os jornalistas. Não foram os jornalistas, porque foram os políticos que determinaram esse tema como um tema muito importante na campanha de 2012, né? Eu sempre digo isso, que muito do que se cobra hoje, do que se fala, é fruto daquelas falas dos políticos naquele tempo. Ou seja, hoje nós estamos com uma dificuldade, buscando financiamento para uma, que ainda está longe de acontecer por questões de burocráticas, e uma outra parada judicialmente. Como é que o senhor avalia isso? E lhe incomoda isso, o senhor está fazendo esse monte de obra, mas o pessoal vira e mexe, vem o informe aqui e só fala na ponte do centro? O incômodo é zero, absolutamente zero. Por quê? Consciência tranquila, né, de todos os passos estarem sendo dados no sentido de fazer o melhor para a cidade. Primeiro que o nosso problema não é realizar pontes, né? Nós tivemos no primeiro governo mais de 15 pontes entregues, realizadas pelos bairros, todas com a sua importância, todas aí dando efeito, todas reconhecidas pelas suas respectivas comunidades. Então, realizamos pontes e muitas. Então, esse é um aspecto, né? O problema não é realizar, né? Realizamos bastante no primeiro mandato, em termos de pontes especificamente. Por outro lado, é importante então contextualizar, eu lhe agradeço a oportunidade até para a gente, né, pontuar bem claro essas duas situações. O conjunto de obras todo está acontecendo, e no que diz respeito à ponte em si. Há algum tempo, né, eu venho conversando isso claramente com o Informe ao longo aí das nossas conversas, das nossas entrevistas, para nós, na gestão, no governo, não há tabu e não há exclusão. O nosso objetivo é realizar as duas pontes, ambas as pontes. A ponte que nós defendemos na eleição de 2012 e a ponte da Rua Rodolfo Freigang com a Rua Chile, né, que é a originalmente chamada Ponte do Centro. Bom, em primeiro lugar, vamos falar sobre a Ponte Norte-Sul. Por que ela foi priorizada? Ela não foi priorizada por achômetro. Há todo um conjunto aqui na Prefeitura de engenheiros e arquitetos de carreira que vão servir a todo e qualquer governo, a todo e qualquer prefeito. Tem uma equipe muito competente que, nesse tema, inclusive, de trânsito e mobilidade, tem toda uma assessoria externa também, de pesquisas, origem e destino, uma série de situações. A coisa é até meio lógica. Então vamos começar pela Ponte Norte-Sul, para depois chegar na ponte da Rodolfo Freigang e da Rua Chile. Ponte Norte-Sul. Você conhece bem a história de Blumenau. Bairro Garcia sempre foi um bairro extremamente populoso e com muitas opções de emprego, porque as grandes indústrias estavam lá. Também foi um parque fabril muito grande e por isso se tornou um bairro tão populoso. Exato. É natural da automação da indústria
que os empregos na indústria, eles aos poucos vão reduzindo. Absolutamente natural, né, dessa transição da modernidade. A gente chegou a ter em Blumenau indústrias com 5, 6, 7, 8 mil funcionários. Nenhuma indústria no mundo vai ter novamente esse número. Sim, então, os empregos vão se reduzindo nos parques industriais e vão migrando para o comércio, vão migrando para os serviços e até para outras indústrias. Com as limitações do bairro Garcia, né, em termos assim de expansão de novas indústrias, se manteve as indústrias que havia, né, e o número de empregos na indústria reduziu. Tem havido uma migração natural, então, portanto, dos empregos das pessoas que moram no Garcia e que passaram a trabalhar em outros bairros. Andadas eleitorais. Eu próprio me surpreendi nas minhas andadas eleitorais. Para dar até um exemplo pontual, Blumenau Norte Shopping. Quantidade de pessoas do bairro Garcia que trabalham no Blumenau Norte Shopping. Estou dando um exemplo até bem claro, porque eu testemunhei isso. Ou seja, essas pessoas saem do Garcia para trabalhar na região norte e voltam para suas casas. Esse movimento interbairros é absolutamente natural. O que se diagnosticou e é relativamente óbvio? Todas as pessoas que saem do Garcia para qualquer outro bairro passam por onde? Pela Beira-Rio. A Beira-Rio hoje está sobrecarregada. Você passava, né, e passa muito pela Rua das Missões, né, a RIC era ali. A Rua das Missões é uma rua, né, de geometria larga, é uma rua, né, enfim, apta para bastante trânsito. Subutilizada. Então, qual é a ideia da Ponte Norte-Sul, que é óbvia? É fazer com que as pessoas que venham do Garcia para os bairros da região norte, elas, ao invés de necessariamente terem que passar pela Beira-Rio, elas possam passar pela Rua das Missões. Então, a Beira-Rio não vai deixar de ter todo o trânsito que tem hoje, mas diminui um pouco, diminui cerca de 30%. Esse 30% vai para a Rua das Missões. Então a gente pega uma rua sobrecarregada, que é Beira-Rio, pega uma rua muito subutilizada, que é a Rua das Missões, e 30% do tráfego daqui que está sobrecarregado, coloca na Rua das Missões que está subutilizado. Então não sobrecarrega a Rua das Missões. Todo o princípio do trânsito é equilíbrio. Esse é o objetivo. Onde está o problema? Para chegar na Rua das Missões, passa pela Rua Paraguai, onde é absolutamente natural, né? Cada morador defende os seus interesses, há moradores incomodados, né, em relação a isso. A Rua Paraguai, como a Rua das Missões, é tão subutilizada, mas tão subutilizada, que inclusive sobre a rua, não na calçada, sobre a rua tem uma feira livre lá, 2, 3 vezes por semana, que para a rua, ou seja, é uma rua subutilizada. A cidade é um grande condomínio, né? Às vezes, por todo ser beneficiado, nós temos que abrir mão de algumas coisas. Então não está se projetando botar muito trânsito na Rua Paraguai e na Rua das Missões. Está se projetando botar 30% do trânsito da Beira-Rio na Rua da Paraguai e da Rua das Missões, que não sobrecarrega nenhuma das duas, mas dá uma aliviada na Beira-Rio, ou seja, princípio do equilíbrio. Então essa é a lógica, por isso a Ponte Norte-Sul foi priorizada. Tem projeto, tem recurso garantido, a licitação foi iniciada, se suspendeu judicialmente. Vamos lá, por que suspendeu judicialmente? Normalmente quando a gente fala decisão liminar para suspender uma licitação, o que a gente imagina? Sacanagem, né? Erro de projeto e tal. Mas vamos esclarecer nesse caso específico. Um erro né? Um erro. Tá. Quais são os dois erros, digamos assim, entre aspas, que há, né, que fizeram suspender a licitação ali dessa ponte, que é a chamada Ponte Norte-Sul? Em primeiro lugar, né, o fato de ali ter sido a chegada do Dr. Blumenau e ter um ponto histórico. Então tem essa discussão se aquilo é uma área histórica, de patrimônio histórico ou não. Eu defendo e respeito muito o patrimônio histórico, o nosso governo, inclusive, né, investiu bastante no sentido de respeitar a história de Blumenau. Agora, existe no direito o princípio da razoabilidade, né? Existe um valor que é o patrimônio histórico, que tem que ser respeitado, é importante, e existe outro valor que é, né, a qualidade de vida das pessoas, mobilidade, que quer dizer qualidade de vida, enfim. Então, nessa ponderação de interesses, a gente tem que questionar, né, qual deles prepondera. Eu entendo que a Ponte Norte-Sul ela concilia esses interesses, traz melhoria no trânsito, através da mobilidade e mais qualidade de vida, né, sem contrariar essa situação. Então, uma das discussões que há é sobre essa questão, né, do patrimônio histórico. Então, para conceituar bem o que está sendo discutido. E a segunda, que é um absurdo, é se o pilar no rio vai causar enchente em 11 cidades ou não. Se essa premissa for verdadeira, então a gente tem que demolir todas as pontes que há em Blumenau, porque só aqui na região, né, nas pontes principais de Blumenau, há 32 pilares sobre o rio. Mas é sobre o pilar especificamente ou sobre a autorização da Fátima? Uma coisa leva a outra. Sim. Bom, em primeiro lugar, e aí tem outro perigo embutido nisso.
Mas primeiro vamos só finalizar. Bom, a discussão é o estudo hidrológico sobre o potencial de enchente em 11 cidades. Sim. Então a gente tem que demolir urgentemente a ponte de Gaspar. A gente tem que demolir urgentemente a ponte de Ilhota, né, porque ali as vigas são, inclusive, né, maiores e mais densas, né, do que a da ponte Norte-Sul. E vamos voltar para a balsa. Então, se essa tese prevalecer, a gente tem duas opções. Ou só vai ter ponte estaiada, que são 5, 6, 10 vezes mais caras que as tradicionais, então não vamos mais ter ponte, e vamos partir para a balsa de volta, cipó, aí não vai ter enchente em lugar nenhum. Então, como eu disse, são 32 pilares que já pelo Rio Itajaí do Sul. Qual é o sentido e que lugar do mundo não há pilar em relação às pontes? É obviamente que há. Então, está se discutindo isso. E aí, essa história da licença ambiental é interessante contextualizar. Em 2013, a Fátima, que é o órgão ambiental estadual, fez um documento, uma delegação de competência, e disse, olha, FAEMA, essa obra aí, FAEMA vocês licenciem. E a FAEMA licenciou, e está licenciado. E aí, como houve essa repercussão, a Fátima resolveu, depois de já licenciada a ponte pela FAEMA, caçar aquela delegação de competência. É como se você, Alexandre, dono da sua empresa, você delega a um funcionário seu fazer uma entrevista. A entrevista foi feita, está realizada, está no ar. Ou seja, a gente chama isso no direito o quê? Um fato jurídico completo, um ato jurídico completo, um ato jurídico perfeito. Você delegou a competência, o funcionário fez o que você mandou, o resultado está no ar. Aí, de repente, alguém questionou e tal, aí tu, para sair de boa, diz, não, eu cacei aquela delegação. Caçou, mas está no ar, está valendo. Onde que eu quero chegar? E esse é o risco. Bom, se essa métrica, né, também for verdadeira, então que segurança jurídica vai haver para todo e qualquer empresário, para todo e qualquer empreendedor em relação a uma licença no Brasil? Se um órgão delega a competência, o ato foi praticado, e aí anos mais tarde, com alguma repercussão, caça a competência de volta? De algo já realizado? Então, de qualquer modo, para fazer tudo certo, a gente resolveu nem discutir isso. Vamos pedir então a licença para Fátima, porque está tudo ok. Quais são as duas discussões que há agora? Bom, primeiro que a Fátima, surpreendentemente, está entrando na discussão, por exemplo, na licença ambiental. O que a prefeitura previu em relação aos feirantes que ficam na Rua Paraguai? Não quero nem entrar no mérito, mas que impacto ambiental há nos feirantes que estão sobre a via pública da Rua Paraguai? Esse é um tema que está sendo debatido pela Fátima, surpreendentemente. É um dos temas que a Fátima nos pergunta, numa licença ambiental. Então, a sua surpresa é a minha surpresa. E se essa métrica também for verdadeira, você pode abrir na sua rua, né, no meio da rua também uma feirinha, por que não? E aí vamos encher a cidade de feiras. Estou sendo irônico até porque chega a ser uma ironia. Né, mas com muito respeito às pessoas que trabalham nesse tema, mas é que é uma ironia, uma licença ambiental discutir isso. Outra ironia é que a licença ambiental está discutindo se a ponte está numa área de APP, porque margem de rio é área de preservação permanente. E aí eu lhe pergunto, mas vai sair uma ponte... Ponte no dicionário deve estar escrito lá, eu nunca li, ponte para ligar uma margem do rio a outra. Logo, toda ponte está numa APP, e por isso a lei federal faz obviamente uma exceção. Né? Obras de interesse público e tal estão excepcionadas. Então estamos discutindo o feirante da Rua Paraguai na licença ambiental, se é área de APP ou não, e aí a história do estudo hidrológico da enchente nas 11 cidades. Olha, isso daria um bom livro, seria um livro de comédia, esse tema, se não fosse verdadeiro e se não fosse assim um desrespeito, eu penso, né, ao desenvolvimento da cidade, porque afinal de contas o recurso está lá, está assegurado, está garantido. Você até acompanhou uma discussão na Associação Empresarial a esse respeito, né? Uma das pessoas que tem contrariedades técnicas em relação à ponte, estava lá, né, com todo respeito, com alto nível de debate, né, tudo que nos foi perguntado foi, né, devidamente esclarecido, e é isso que a gente está fazendo em relação à Fátima, é isso que a gente está fazendo em relação à Justiça Federal. Né? Então, esse é o tema, digamos, da Ponte Norte-Sul, fico à vontade para qualquer esclarecimento. Mas só para dizer daí agora da ponte da Rodolfo Fraga com a Chile, também tem uma questão de lógica, também temos compromisso em realizá-la. Aí as pessoas podem perguntar, por que não fez primeiro uma, depois não faz a outra? A ponte também é uma questão de lógica. E olha que eu também não sou engenheiro, mas isso é muito fácil de entender. A ponte da Rodolfo Fraga com a Chile, como o próprio nome diz, traz o trânsito do centro para a Rua Chile. E a Rua Chile é uma rua sem saída. Então a gente vai ligar uma ponte a uma rua sem saída.
Isso não faz sentido. Qual que é o sentido? É prolongar a Rua Chile fazer um binário com a República Argentina, porque aí passa a ter sentido. E depois as pontes passam a funcionar, inclusive em binário, né, essa ponte aqui do Castelinho da Nelma, da Havan, né, com a ponte da Rodolfo Franco com a Chile. Então é uma questão de lógica também. Essa obra está em execução. Está em execução em que fase? Prolongamento da Rua Chile, com binário da República Argentina, a obra está indo bem, está bonita, né, as pessoas, parte delas feita à noite, o asfalto da República Argentina em alta qualidade. Então o que eu quero dizer? Todas as obras que a gente decidiu fazer, elas são funcionais por si só. O que eu quero dizer com isso? Elas não precisam ter mais obras complementares, elas funcionam por si. Claro que se tiverem complementos, melhor. Então esse foi o critério. A Ponte Norte-Sul funciona por si. O binário da Chile com a República Argentina, que está em execução, está sendo realizado, ele funciona por si. A ponte da Rodolfo Franco com a Chile não funcionaria por si, porque ela precisaria desse complemento. Então está se fazendo primeiro o prolongamento da Rua Chile para fazer o binário com a República Argentina, para daí fazer a ponte. Nesse meio tempo, em busca de recursos, como você mencionou, o vice-prefeito Mário, que tem coordenado por nós essa questão, né, com a minha delegação, e tem feito um belo trabalho nesse sentido, e tem sido um grande profissional, é um grande talento, né, e Blumenau se sente segura, né, com o vice-prefeito, né, nos ajudando e ladeando conosco com essa questão administrativa. O vice-prefeito teve com o secretário Paulo Costa, né, no Fomplata, que é algo que eu iniciei em Brasília, com a representação do Fomplata em Brasília, né, foram muitas idas e vindas minhas e do secretário Paulo Costa abrindo essa oportunidade. Na medida da porta aberta, né, o vice-prefeito está interagindo sobre esse assunto no sentido da busca de recursos. Então, está tudo nos conformes e no script. Prefeito, teria um monte de assunto, mas o nosso tempo ali já encerrou, o tempo que o senhor nos disponibilizou, já lhe agradeço muito. Então, para encerrar, o que o senhor espera? Esse vídeo vai ser postado no dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano. O que o senhor espera de 2018 do ponto de vista pessoal, do ponto de vista administrativo para Blumenau? Como é que o senhor vislumbra esse ano? Em primeiro lugar, lhe agradecer essa gentileza da entrevista, da oportunidade, é sempre bom estar ao seu lado, conversar com a gente amiga que acompanha aqui a boa programação do Informe Blumenau. E desejar, né, claro, a você, a todos que nos acompanham, que seja um ano novo muito especial, rico em felicidades, em bênçãos, em conquistas, em realizações, que todos possam ter plenitude aí em relação aos seus desejos e a tudo aquilo que almejo. A gente deseja aí o melhor para todos, o melhor para a cidade, que todos possam ser muito, muito felizes em 2018, que seja um ano maravilhoso e fantástico. E em termos aqui administrativos, muitas perspectivas positivas. Como eu disse, né, tem a questão do transporte coletivo que vai se consolidando cada vez mais, a frota vai se renovando cada vez mais, todo o conjunto de mais de 100 milhões de reais de investimentos em obras de trânsito, mobilidade, todas elas fluindo bem com as suas frentes de trabalho, né, o maior volume de obras da história de Blumenau, o maior conjunto simultâneo de investimentos, né, que ao longo de 2018 vão ter toda a força, todo o vigor na sua realização. Na área da saúde, nós vamos ter agora, por início do ano, março, abril, a entrega da nova policlínica totalmente reformada, uma reivindicação, uma aspiração de muito tempo aí dos usuários do sistema público de saúde, dos profissionais dessa área também. Por outro lado, em relação